por onde ele fala e onde ele escuta melhor, nas câmaras de eco. A gente tem que entrar para poder ouvir, para poder se fazer ouvir nesse duto de comunicações, e onde ele escolheu estar. O resto está abandonado. O universo é uma bobagem, os multiversos tolices, todas as criaturas, uma desnecessária panaquice que nem Deus entende por que criou, se na realidade nada disso se reúne para cantar para ele, não com as nossas pretensas certezas de quando assim o fazemos, estarmos deixando num estado de enebriamento totalmente alucinado e seduzido pela nossa canção, após o que a gente pode pedir o que quiser, que ele já está adulado o suficiente para se derramar em caprichos e responder às nossas orações. Essa figura minimamente assim, estranha, esquisita, fraca, carente, precisa de adulação e tem um ego extremamente necessitado de publicidade, de propaganda, de marketing e de fama. Ele tem um ciúme danado e sofre invejas imensas. Quando John Lennon disse que era mais famoso do que Jesus Cristo, Deus quase deu um tiro na cabeça. Foi um negócio louco que despertou de angústias em anjos e na trindade aflita. E à medida em que você vai olhando para esse Deus que nos foi ensinado, a gente também descobriu que ele é um grande contraventor. É um grande contraventor. Ele gosta de justiça para quem não gosta dele. Frequentemente ele adora fazer injustiça com quem não gosta dele. Agora, se o cara gostar dele, cantar sempre, e hoje em dia der grana para manter as causas dos elogiadores de Deus na terra, que são os pastores e os sacerdotes, ele faz contravenção em favor desse pessoal. Ele faz nascer crédito na sua conta bancária sem um tostão. Se você consagrar e der ofertas predatadas, para ele faz o diabo. Se você tocar no ponto certo, tocar no ponto God, no ponto G do bicho, no ponto dele, alucina-se, não se controla e aí orgasma, bênçãos as mais loucas, e faz das tripas coração para passar por cima do trabalho, da inteligência, da produtividade, do esforço, da aplicação, da diligência humana, e diz: se você se consagrar e entender de fato quem eu sou, você vai descobrir que só existe um número importante na numerologia da minha cabala. É o número 171, da consagração. De modo que até dinheiro você lava se consagrar o dízimo. Bota ali naquele buraco de minhoca, naquele portal da lavagem, naquela zona franca, o que você quiser, não importa de onde tenha vindo, estará consagrado e você não será cauda na vida. Você estará adquirindo um lugar de cabeça, de importâncias poderosas na sociedade, porque eu, 171, sou o Senhor. E esse é o número mistério da minha bênção sobre vós.
diz o grande contraventor celestial. Ora, no mínimo ele é assim. No mínimo. Se eu continuasse a descrever, meu Deus, ele vai chegando num nível em que aquelas divindades que supostamente ele abomina e que ele elegeu para serem os principais inimigos dele, são mais maduras do que ele, essas divindades. Algumas são menos ciumentas, algumas demandam menos, algumas são mais generosas, algumas até são benditamente mais ambíguas. Às vezes fazem o bem, às vezes fazem o mal, mas dependendo do que a gente despacha com eles, eles cumprem um acordo, coisa do gênero. Agora, esse, em torno de quem a gente se reúne para cantar, meu Deus, ele é o pai de todas as venetas. A gente não sabe o que ele pode fazer. Se ele se descontrolar e se envenetar, ele só pode ser contido com muito dinheiro posto à frente para você comprar no mercado futuro de prosperidades, garantias mínimas de não devastabilidade. E por aí afora. É doido, é insano, é de uma mesquinharia completamente inferior a qualquer outra criatura que a gente conheça, o Deus em torno do qual a religião se reúne para adorar. Só que os que estão aqui, e os milhares que estão ali na VMV-TV, disseram: eu rompi com essa espiritualidade. Eu não acredito nisto. Então, se eu não acredito mais nisto, se o que eu creio é que Deus é Espírito, que Deus é amor, que o Pai Celeste sabe o que necessitamos, se eu creio que a minha oração a Ele é, sobretudo, a expressão da encarnação de uma vida que diz: Pai nosso que estás no céu, céus, santificado seja o teu nome na minha existência, no trato com o próximo. Venha o teu reino na subjetividade no meu coração e nas minhas expressões de amor sincero, justo e misericordioso. Seja feita a tua vontade, não no Congresso Nacional, só se for sincero e verdadeiro, mas o congresso onde a vontade de Deus tem que ser feita é o da minha consciência. É em mim que isso tem que nascer, tem que ser verdade. E eu é que quero ficar livre da idiotice e ser preservado do mal e caminhar buscando o que seja glória de Deus no mundo, que não é a construção de prédios nem de catedrais. Deus só tem glória no mundo quando eu encontro o meu próximo em amor sincero e verdadeiro. Ele decidiu ser amado por mim no meu próximo. Ora, quando eu sei disso tudo, começa a surgir no coração uma pergunta: então, para que eu vou me reunir? Se Jesus disse: olha, quando você for orar, fuja do lugar público, não foi o que Jesus disse? Fuja de ficar em pé na esquina para fazer uma oração vista e ouvida pelos homens. E ele diz: quando você for ajudar, socorrer, materializar um desejo em favor de alguém, não toque trombeta, não faça disso auto-virtude, de natureza nenhuma. Porque não teria nenhum valor. Vira propaganda de personas envaidecidas, mas não tem nenhum sentido para a vida, segundo Deus. Ele diz: e quando você quiser fazer qualquer dessas coisas,
a mão direita não saiba o que a esquerda fez e vice-versa. E quando o seu desejo de falar com Deus for intenso, saiba, o lugar é o secreto. É como quem fecha a porta de um quarto, é como quem se introjeta, é como quem mergulha em si mesmo no interior. Ora, você fica sabendo disso e pergunta, então para que eu vou me reunir? Como é a questão hoje em dia de milhões de pessoas que me ouvem, me assistem, que me veem ensinar que a espiritualidade do Evangelho não é de geografias, não é de pedras, não tem containers, não tem sistematizações, não é aprisionada por nada, é livre como Deus é livre, e que os céus dos céus não podem contê-lo, mas que ele, todavia, habita com o quebrantado e com o contrito de coração, com aquele que sabe dele e o invoca, e com aquele que não sabe dele, mas existe com a necessidade acerca dele, sem saber que é ele, em cujo coração a necessidade é em si uma invocação e uma comunhão não sabida. Ora, essas e tantas outras milhares de coisas que as pessoas vão aprendendo sobre o significado de andar em espírito e em verdade com o Deus que é amor e que está em todos, age por meio de todos, é Pai de todos, é misericordioso para com todos. Quando a pessoa começa a ouvir e há aquele desmonte, aquela desconstrução daquele arcabouço de milênios e milênios de paganismo da religião, de Deus geografizado, de Deus lugarizado, de Deus empedrado, de Deus de containers, de Deus de sistemas, de Deus de doutrinas, Deus aprisionado, Deus encabestado, demole-se e destrói-se e evapora diante de nós, fica um buraco, um vácuo. Que vários de vocês aqui provaram, alguns de vocês estão provando hoje, milhares em casa estão provando. E quando esse vácuo que nasce dessa compreensão surge e ainda se faz acompanhar de toda a loucura que nos circunda, que faz qualquer indivíduo com o mínimo de discernimento, de percepção, dizer: Deus me livre de cair nesses bolsões de mentira, de engano, de perversão, de manipulação, de enriquecimento ilícito, de lavagem de dinheiro, de prostituição, de prosperidade manipulativas que esses vendedores de ilusões praticam contra a alma incauta de milhões. Aí que isso, associado à consciência adquirida, gera no coração da pessoa um desânimo total. Aí quando você ainda tem a ver TV em casa assim, só baixa o aplicativo e pô, o cara diz: o que eu vou fazer saindo daqui? Chega. E aí vem aquela fase de profundo cinismo, em que a gente diz: só tem canalha, só tem safado, para que eu vou encontrar com quem quer que seja, não faz sentido. Só que depois de um tempo, o coração começa a fazer demandas que a gente não entende nem exatamente a razão delas. E é por isso que eu vou ler com você, na Epístola aos Hebreus, no capítulo 10, do verso 19 até o verso 25, que diz assim, Hebreus 10, de 19 a 25. Tendo, pois, meus irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, ou seja, nos escaninhos de Deus,
por causa desse acesso que a gente tem pela consciência de que em Cristo nós já estamos introduzidos e que isso não tem a ver com mérito, não tem a ver com nada, é graça, é favor imerecido, foi feito, eu sou parte dessa inclusão. Sabendo disso, através desse novo caminho, que de fato é uma nova consciência que nos foi aberta, onde todo o véu de impedimentos, que era o que a religião criava, foi arrancado. Sabendo que nós temos esse sumo sacerdote, que é Cristo, e que é o nosso mediador, em quem nós estamos plantados na realidade essencial de Deus. Aproximemo-nos, portanto, com sincero coração, em plena certeza, em fé, tendo a mente, a consciência purificada de qualquer que seja a construção de perversidade e deliberação contra o próximo, com o ser apresentado como quem se banhou em água pura, ou seja, até onde alcance a sua percepção, chegue você mesmo com o melhor da sua sinceridade de consciência na presença desse ante quem eu e você somos apenas um flagrante. E guardemos firmes a confissão da nossa esperança, da nossa convicção, sem vacilar, pois já é tempo de sabermos que aquele em quem nós temos depositado a nossa confiança é fiel. Mesmo quando nós somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Consideremos-nos também uns aos outros. Todos nós, uns aos outros. Sem nenhuma consideração especial por quem seja o outro, porque Deus não faz acepção de pessoas. Consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, à bondade, à relacionalidade justa, compassiva e sincera. E não deixemos de nos encontrar, de nos congregar, de nos igrejar. O sentido da palavra igreja é os evocados das suas tocas, os tirados das suas casas para o ambiente comum. Isso é o significado de eclésia, de igreja. É uma congregação, era o que os romanos e os gregos faziam. Chamavam todos os seus ajuntamentos de eclésia. Saíam de casa os cidadãos para um lugar comum, é isso que se está dizendo. E não deixemos de fazer essa viagem humana, social, como é costume de alguns, que andam negligenciando o significado saudável deste bom encontro, quando o encontro é bom com pessoas boas. Antes, chamemo-nos uns aos outros e estimulemo-nos uns aos outros a não deixarmos a chance do encontro humano. Especialmente necessitaremos mais e mais disso, tanto mais quanto nos aproximemos de um tempo de frieza do fim, quando o amor se esfriará de quase todos pela multiplicação da iniquidade. Não deixemos de congregar-nos. Ora, sabendo que tudo que Deus não é, como eu sinteticamente resumi aqui, sabendo tudo que Jesus disse que de fato é importante e tem significado, surge essa pergunta: então por que não devemos deixar de congregar-nos? Numa leitura bíblica que eu acabei de fazer, onde o escritor de Hebreus começa dizendo da nossa introdução total na certeza de inclusão em Deus. A gente está no Santo dos Santos. A gente está, pela fé, na consciência de pertencermos em descanso,
sem medo, sem culpa, sem angústia, a esse lugar indescritível, que aqui é designado como Santo dos Santos, a esse lugar acerca do qual Jesus descreveu, dizendo para que eles, ó Pai, estejam em Ti, assim como Tu estás em mim, estejam eles em nós. É onde a gente se mistura com Deus, nessa certeza enorme de vivermos nele o tempo todo. Ora, se a gente recebe essa afirmação de que essa é a vida, é nele o tempo todo, é em espírito e em verdade, por que que a gente precisa se congregar? Por quê? Número 1, porque eu não desenvolvo nenhuma humanidade longe de outros seres humanos. Não desenvolvo. É claro que seres humanos estão presentes em todos os lugares, e é com todos os seres humanos que eu tenho que ter relacionalidade. Essa aqui, todavia, é uma relacionalidade diferente dessa que eu tenho que ter com todos. Com quem eu encontro, para quem eu sou. Essa tem a ver com a deliberação de um encontro de mutualidade e de afinidade. É uma espécie de namoro fraterno. Isso tem alguma coisa a ver com Deus? Sinceramente, não. Tem nada a ver com Deus, tem a ver comigo, tem a ver contigo. Seja honesto, veja como tem a ver comigo e contigo. E não com Deus. Por quê? Porque você veio aqui na esperança de encontrar uma coisa não vazia em relação a uma quantidade imensa de encontros que são ocos e vazios. Porque você encontra uma identificação fraterna com o sentido do que é afirmado. Porque o seu coração, saiba você ou não, se sente imensamente confortado e necessita desse alimento, de olhar em volta e perceber que aquilo que para você, às vezes, é quase um segredo existencial, é compartilhado na mesma intensidade de importância por outras pessoas também. Porque quando você, por exemplo, canta, não é para Deus que você canta, é para você que você canta. Eu, quando canto, canto para mim. A relação é toda psicológica. Ou vocês acham que porque eu estou cantando, Deus chegou mais perto? Não, existem milênios de relação cultural entre o canto e as expressões benfazejas, e as carícias, e os aconchegos, e os cafunés, e as consolações, e o ninar, e os lullabies, todos da nossa alma. Por exemplo, quem prega para mim? Aonde eu vou para ouvir alguém falar? Há milênios, em lugar nenhum. Pessoas vêm me ouvir. Então, por que eu me congrego? Porque enquanto eu falo com você, aquele 2% com o qual eu vim para cá, transformar-se-á no 100% que eu te darei. Há um acréscimo espiritual, psicológico em mim no processo. Foi Deus que cresceu porque eu falei? Não. Eu é que
assentei em mim alegrias da minha própria convicção, enquanto engravidava você das mesmas. Porque você já veio aqui com o necessário arreganho de consciência para se deixar inseminar pelas sementes que já lhe são afins. Já são DNAs espirituais identificados da mesma natureza, que você acolhe de maneira totalmente espontânea. Até diz para Deus, ó, tu viste o que eu não vi, fui lá primeiro, te dei as primícias. Vem com toda aquela coisa de barganha, para ver Deus dizer, poxa vida, cara, obrigado, hein, pela força que você me deu, hein. Estava precisando dessa afirmação mesmo. Que você chegasse lá, ó, fiquei feliz da vida que você tenha feito esse sacrifício miserável. Mas eu sei que foi por amor a mim, eu estava precisando, eu até fico mais forte. Em teu favor, é nesse nívelzinho mesmo que a coisa acontece.